feliz de estar aqui, desejando muita paz, muita saúde, muita alegria a todos e que consigamos compreender os ensinamentos de Jesus de Nazaré, que expressam o Consolador prometido e que, na medida em que começamos a compreendê-los, embora ainda com muita dificuldade, porque não os praticamos como devíamos, na medida em que começamos a compreendê-los, a vida se torna melhor. Os problemas se dissolvem à luz da compreensão de que estamos mergulhados no pensamento de Deus. Estamos velados por Deus em todos os instantes da nossa vida. Eu escolhi como tema um livro de meu pai, José Herculano Pires, Sonhos de Liberdade. Iluminado, é claro, pela fonte maior, o Livro dos Espíritos, no trabalho de Kardec, na parte Leis Naturais, Lei de Liberdade. A liberdade, a lei de liberdade é uma lei natural. Por que é lei natural? E o Livro dos Espíritos responde: é lei natural porque é a única que torna o homem feliz. É lei natural, eu diria, porque está inscrita em nosso psiquismo, porque somos preparados para a vitória antes de nascer. Consequentemente, trazemos em nós a marca da luz que se expressa na compreensão do que é certo do que é errado. Tantas vezes, porém, no passado, e se não permanecermos em oração e vigilância também no presente, não pareceria que não compreendíamos a lei de amor e misericórdia. Erramos, falhamos muitas vezes, mas agora, neste século de luzes e sombras, estamos aptos a compreender a lei de liberdade. Mas o que é liberdade? Os conceitos filosóficos, dizem alguns, todo conceito é filosófico. Se é conceito, é filosofia pura e é Sócrates quem apresenta os conceitos que são a alma da palavra, o que a palavra significa. Daí a importância de compreendermos os conceitos. No livro Curso Dinâmico de Espiritismo, Herculano Pires nos explica que o que falta no meio espírita é a compreensão dos conceitos. O conceito de liberdade aparece nos vários dicionários comuns que podemos usar, dicionário para estudante, dicionário maior, o que desejarem, ou a consulta ao Google. O conceito de liberdade é possibilidade de escolha. Temos possibilidade de escolha? Temos, limitada por nosso desenvolvimento emocional e moral. Aí complica. O nosso emocional, meio desequilibrado, vamos ser suaves, impede que compreendamos bem muitas verdades. Herculano Pires nos lembra que precisamos da ligação entre fé e razão, ou como diz Kardec, fé raciocinada. Podemos desenvolver muito a razão na aprendizagem dos conceitos, através das várias encarnações. Ficaremos com uma razão riquíssima, mas se não houver a iluminação do amor, da fé em Deus, da compreensão de que somos criados à imagem e semelhança de Deus, de que somos luzes, temos possibilidades luminosas, de nada valerá. Ou seja, para que a aprendizagem dos conceitos se faça eficiente e útil, é necessário que fé e razão se deem as mãos na compreensão da vida, da finalidade da vida, que é o crescimento espiritual. Liberdade é possibilidade de escolha. Consequentemente, escravidão é impossibilidade de escolha. Mas que tipo de escravidão? Já falaremos sobre isso. Antes eu quero lembrar que muitas vezes, por exemplo, a Revolução dos Jovens, a decadência de Roma, confundem liberdade com libertinagem, completamente diferentes. Se liberdade é possibilidade de escolha à luz de um amadurecimento emocional
na visão espírita, libertinagem é comportamento inadequado. Libertinagem é compreensão do que é liberdade. Libertinagem é escravidão aos instintos que herdamos dos animais. Escravidão aos instintos que desenvolvemos no tempo e no espaço e que se expressam em impulsos deletérios, impulsos menos adequados, que nos conduzem em atalhos desastrosos, que adiam o nosso crescimento espiritual, os nossos sonhos de liberdade, a expressão na felicidade da consciência tranquila. E livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a possibilidade de escolha, é resultado da lei de liberdade. Quem explica bem o livre-arbítrio, como sempre as melhores explicações, estão com Jesus e Kardec. Jesus é o mestre dos mestres e nos diz que podemos fazer o que ele fez e muito mais, mas nos lembra de olharmos o nosso pensamento, porque aquilo que pensarmos se constrói. E muitas vezes, julgando-nos livres, construímos os atalhos terríveis, os abismos terríveis, nos quais acabamos dificultando a nossa marcha em direção à luz, em direção à evolução. Interessante que nós vemos em toda a literatura espírita e na vida real que muitos indivíduos se julgam livres, são poderosos, têm muito dinheiro, mas na realidade são escravos, escravos do corpo físico, outros do extrato bancário, outros são escravos de costumes inadequados. E existem até indivíduos retos, profundamente retos, de um lado, mas de outro entram em atalhos resultados de preconceitos não disciplina, preconceitos, hábitos errados. Por exemplo, há 2000 anos aparece o senador Públio Lentulus, um homem correto, principalmente para a sua época, poderoso, dinheiro, poder, ama a mulher e a mulher o ama, vivem maravilhosamente bem. Ele se lembra de uma encarnação passada quando era seu avô e de erros cometidos. Nesta encarnação, narrada por Emmanuel no livro Há 2000 anos, ele se comprometeu a agir certo e caminha com certa tranquilidade. Mas o orgulho, o egoísmo, as sombras continuam dentro dele. Como dificultamos a nossa marcha de libertação, de realização dos sonhos de liberdade, em geral pelo orgulho, pelo egoísmo, pela falta de vontade. O senador Públio Lentulus está viajando com sua mulher e a filhinha que estava doente para ver se ela conseguia cura num lugar com um clima melhor. E leva uma pedrada, a carruagem onde eles viajam leva uma pedrada de um judeu, que conseguem pegar um moço judeu. Roma havia dominado os judeus, escravizados de certa forma, e o judeu, num ato de rebeldia, atinge com uma pedrada. Vocês têm que ler o livro, eu não vou contar o livro. O senador se irrita e, no impulso de orgulho e de egoísmo, manda prender o judeu. O pai do judeu pede para libertá-lo, ele se recusa. E o judeu, sem que o senador saiba, havia sido escravizado, mandado como escravo para bem longe. Devido a esse ato irresponsável, o senador ganha um inimigo. E mais tarde esse inimigo escraviza o próprio filho do senador. E a história é longa, até que o senador comece a se libertar do orgulho, do egoísmo. Mas antes disso, ele condena ainda a sua esposa querida, que ele tanto ama e que o ama tanto, espíritos ligados há muito tempo, condena a esposa a uma indiferença total. Ela perde todos os direitos dentro do lar, apenas porque uma mulher interessada no senador caluniou a esposa do senador. Só mais tarde ele descobre que a mulher era inocente.
Quantos problemas seriam evitados se o senador fisicamente livre não estivesse espiritualmente escravizado ao orgulho, ao egoísmo, à opinião da sociedade? Chegando ao mundo espiritual, o senador se analisa e pede para nascer escravo. Eu lembro de um livro de Herculano, Concepção Existencial de Deus, todo baseado em Deus, no trabalho do querido mestre de Lyon, Allan Kardec, que diz na providência divina: estamos mergulhados em Deus, Deus vela por nós, não é um homem que precisa enxergar as pessoas, é uma força, é uma luz, é a inteligência suprema do universo. E o senador Públio Lentulus começa a se conscientizar de tudo que havia feito de errado ainda nesta encarnação. Ele que havia resolvido se encaminhar para a luz. E o senador pede para nascer escravo e é atendido. Mas como o escravo, ele é fisicamente o corpo escravizado, mas o espírito é livre. O senador se expressa no desapego, desapego às situações sociais, desapego ao dinheiro, desapego ao poder. E é nesta hora, como escravo, que o senador Públio Lentulus começa a se expressar na realização dos seus sonhos de liberdade, livre do sofrimento e da dor, livre de todos os empecilhos que o amarravam ao barro da terra, alegoricamente falando. E conhecemos também São Francisco de Assis. Nasceu numa família abastada, um pai que tinha o poder do dinheiro, casada, segundo Frugone, Chiara Frugone, uma italiana que escreveu uma biografia muito bonita, com uma francesa. Menino criado bem, um pouco estovado na mocidade, mas quando São Francisco começou a desenvolver a mediunidade, transformou-se no espírito livre que era e conseguiu vencer todos os empecilhos que podiam amarrá-lo ao barro da terra. São Francisco preferiu ouvir a voz de Deus, a voz do Pai que ele muito amava. Iniciou a construção de igrejas de pedra e depois entendeu que devia mudar o conteúdo. E o padre Inocêncio apoiou São Francisco. Por quê? Porque o padre sonhou que a igreja estava desmoronando e que um frei frágil, magro, pequeno conseguia segurar a igreja. E quando São Francisco desencarnou aos 45, 40 e poucos anos, já muito desgastado, porque passar uma vida fazendo o bem e divulgando a verdade libertadora, demonstrando a alegria de viver, gratidão a Deus, quando São Francisco desencarnou, seus discípulos, que haviam se desenvolvido em centenas, continuaram sua obra de amor. E até hoje eles trabalham, os franciscanos, nas catacumbas de Roma, onde é um serviço lindo de humildade, de muito amor. Estejamos certos, existem franciscanos. Um homem livre, um espírito livre, um espírito que superava as tendências da sua época, um espírito que transcendeu a instituição onde se expressava, criada por nós, no desejo de acertar, mas cometemos muitos erros. Não São Francisco, ele superou. O convite da doutrina espírita, através da reapresentação dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, trabalhados mais tarde, porque novamente não compreendemos Jesus, pelo mestre de Lyon, Kardec, ex-druida reencarnado, considerando os druidas, o povo, na época 800, 600 anos antes de Cristo, que apresentava já uma religião espiritualizada, um povo que já acreditava no Deus único, na reencarnação, e os sacerdotes druidas eram sábios, demoravam 20 anos estudando e estudavam pela vida toda.
Considerando tudo isso, deveríamos já estar aptos para estarmos livres, livres no sentido de iluminação interior, a verdadeira liberdade, livre no sentido de dominarmos um corpo físico, aumentando as defesas orgânicas. E o exemplo maior de indivíduo livre é Jesus de Nazaré, livre das paixões inferiores, completamente livre dos pensamentos de uma sociedade doente, em decadência, ou entre os judeus, que era um povo mais espiritualizado na época, uma sociedade agarrada a regras inócuas. Jesus de Nazaré nos apresenta o exemplo de transcendência acima da sociedade, de pureza de coração, espírito mais puro que veio à terra, de humildade, não fui eu quem curou, é meu Pai quem cura, de desapego a todas as coisas materiais. Ele devia ter 1, 2 túnicas, um par de sandálias e se sentia feliz, de caminhar dentro da disciplina, trabalhando como marceneiro, segundo muitos historiadores, entre os quais Ernesto Renan, Geoffrey, trabalhando dentro da lei, humildemente como marceneiro por 30 anos, e só depois começando a pregar, a realizar curas. O nosso exemplo é Jesus de Nazaré. Mas não podemos fazer o que ele fez. E ele diz, podeis fazer o que eu faço e muito mais, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. E um discípulo de Jesus, que numa encarnação foi escravo e depois indivíduo que realizou seus sonhos de liberdade, Paulo de Tarso, brilha intensamente na história do cristianismo. Paulo, primeiro apegado às regras judaicas, achando que era a única forma de homenagear a Deus dentro dos preceitos judaicos. Paulo, que perseguiu, torturou cristãos, mas era um homem reto, apenas estava equivocado. Mas quando Paulo encontrou Jesus às portas de Damasco, ele começou a realizar seus sonhos de liberdade. Como aproveitou uma encarnação. Mas nós somos apresentados a Jesus todos os dias através da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, ou através da leitura do Novo Testamento e também do Velho Testamento, que tem muitas histórias do povo judeu, muitas alegorias, é um belo livro também. E custamos a nos modificar. Paulo, depois dessa visão, transformou-se num novo indivíduo. Emmanuel conta no seu livro Paulo e Estevão, Hermínio Miranda no seu livro Paulo e Lutero, Taylor Caudill no seu livro, mas sobretudo o Novo Testamento, nas várias epístolas que contam ou mostram o pensamento do querido Paulo. Ali está o ser, o indivíduo, o espírito superior que se modificou e que se expressa no desapego, na liberdade de pensamento. É açoitado, é apedrejado, mas ele vê a luz. Ele não está focado numa sociedade carente. Sofre, é claro, sofre com a rejeição do Pai, mas ele serve a Deus e a Jesus. Ele não serve aos homens. Ele não se preocupa com a opinião dos homens. Ele enfrenta na sua crítica os judeus e enfrenta os gentios. Ele diz para os judeus, irmãos dele, ele era judeu como Jesus por nascimento, religião. Ele diz aos judeus, vocês que ouviram a palavra primeiro de Deus, não fazem. Vocês pregam e não fazem o que pregam. Mas diz também aos gentios, aos estrangeiros, vocês têm que parar de se entregarem à devassidão. Vocês têm que se afastar das más companhias. Paulo apresenta a todos os sonhos de liberdade, que nada mais são do que a nossa transcendência, a nossa projeção
nas dimensões luminosas que envolvem o planeta Terra, que se espraiam por todo este universo magnífico que nos espera, que nos aguarda, pelas várias moradas da casa do meu Pai. E entre as várias moradas da casa do meu Pai, existem também as moradas de necessidade. A Terra é uma, mas existe mais necessidade nos mundos primitivos, para os quais aqueles que permanecem no erro, os espíritos rebeldes são conduzidos por amor, para crescerem, para entender a finalidade da vida, para se realizarem na expressão dos sonhos de liberdade. Mas tantas vezes, indivíduos desejaram acabar com os nossos sonhos de liberdade. E muitas vezes nós os ouvimos e seguimos, transformando-nos em escravos, por nosso próprio desejo. Por exemplo, Alexandre o Grande provavelmente veio com uma bela missão de transformar o mundo para melhor, mas Alexandre o Grande perdeu-se no orgulho, no egoísmo, no desejo de poder. Ele ficou completamente endoidecido com a possibilidade de conquistar terras e terras e terras e perdeu o foco, a luz da razão, a realização dos sonhos de liberdade que ele se propusera implantar na Terra. Desencarna cedo e teve que refazer a sua marcha evolutiva. Napoleão, igualmente convidado a auxiliar o seu país e o planeta Terra. Ele até teve lampejos de raciocínio, criou uma constituição, mas novamente o poder o empurrou nas amarras terríveis que nos ligam ao barro da terra e que fazem com que tantas vezes abandonemos um trajeto precioso para mergulharmos em precipícios dolorosos, em repetição de encarnações dolorosas e muitas vezes desnecessárias, se houvéssemos escolhido o caminho estreito, mais reto, iluminado por Jesus de Nazaré. Sempre que vamos reclamar de alguma coisa, vamos ter a certeza de que escolhemos o caminho, escolhemos a família, de que, como diz Emmanuel, estamos no lugar certo, com as pessoas certas e com a possibilidade maior de crescermos espiritualmente. Mas o Espiritismo, como pode auxiliar na realização dos nossos sonhos de liberdade? Como pode nos auxiliar a vivermos na Terra com os pés no chão e o pensamento nas luzes do universo? A olharmos qualquer indivíduo, independente da casca, independente do modo de se expressar, independente da sua aparência, independente da sua cor, da sua capacidade ou incapacidade de poder, olharmos a todos como irmãos, como próximo, muito próximo. Nunca nos esquecemos de primeiro atender aos próximos da nossa casa, aos nossos familiares, aos elementos fáceis e difíceis. Alguns iluminam a nossa vida, nos levam pela mão ao crescimento espiritual. Outros, menos avisados, podem dificultar num processo de aprendizagem que, bem aceito, nos fazem crescer, ao mesmo tempo em que nós os auxiliamos a crescer, educando, impondo limites. É uma interação, uma troca. Em lei de liberdade, em lei natural, a pergunta feita por Kardec, perguntas maravilhosas. Existe na Terra a possibilidade de um espírito ser completamente livre, um encarnado, é claro? Resposta: só o eremita no deserto. Porque quando tem duas pessoas, um tem que respeitar o direito do outro, um tem que se adaptar ao pensamento do outro. E aprofundando a resposta, mesmo o eremita no deserto, se ele for picado por uma cobra ou qualquer acidente, ele estará perdido.
necessitamos uns dos outros, mas na medida em que nos projetamos no mundo espiritual, transformamos-nos no fermento que fermenta a massa, que auxilia a massa, que auxilia a sociedade, que expele pensamentos luminosos. Jesus nos chama a atenção para a força do nosso pensamento. A ciência atual nos convoca a analisarmos os nossos pensamentos. Nunca como agora foi tão fácil compreendermos a força que temos através do simples ato de pensar. Porque como estamos mergulhados na energia cósmica, velados por Deus, mas tendo a possibilidade de agirmos escolhendo aquilo que acharmos melhor, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, muitas vezes agimos completamente contrário àquilo que desejaríamos, que acharíamos melhor para nós mesmos. Cometemos tolice, complicamos a nossa marcha reencarnatória e, pior ainda, magoamos, lesamos, ferimos. Temos que vibrar amor pelos elementos difíceis do planeta Terra, mais difíceis do que nós mesmos um pouco difíceis, complicados, repetindo erros do passado. O Espiritismo nos traz tudo aquilo de que necessitamos para conseguir a paz interior. Para acordados ou dormindo, estarmos projetados nas ondas de luzes que envolvem nosso querido planeta Terra. A reencarnação, esta lei preciosa que nos dá a certeza de que Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso e temos a possibilidade de construirmos a vida que desejamos, no aqui ou no além, considerando, porém, os limites impostos por nós mesmos, que estamos construindo o nosso colar de pérolas, como diz Buda. Cada pérola é uma encarnação, através de erros ou acertos de outras encarnações. Mas não existe, lembra Leon Denis no livro O Ser, o Destino e a Dor, quando ele trata do destino, não existe a pena de talião, não existe o olho por olho, dente por dente. Sempre, em qualquer momento de sua existência, o indivíduo pode mudar o seu caminho, atenuar o seu karma negativo, fazer brilhar o seu karma positivo através de uma posição correta. O amor cobre a multidão de pecados. Cada ato bom é como uma borracha de amor que permite apagar erros do passado. Quem diz isso é toda a doutrina espírita. Herculano, no livro Mistério do Ser ante a Dor e a Morte, usa uma figura muito bonita. Não estamos mergulhados num aquário fechado, chicoteado pelos capatazes de Deus incapazes de reação. Não estamos condenados a levar um tiro porque no passado também atingimos alguém com um tiro. É o nosso pensamento, a mudança para melhor, como a realizada em Paulo de Tarso, São Francisco de Assis, Ivone Pereira, tantos indivíduos, é a mudança de pensamento que melhora ou complica a nossa expressão no planeta Terra. O Dr. Brian, num dos seus livros, conta de uma moça que ele curou, mas no caso, são casos específicos, especiais, porque o Espiritismo não aceita a necessidade de cura através de mergulho no passado, só quando acontece sem que a pessoa deseje, como o caso dessa moça. E ela havia, num passado próximo, sofrido certos problemas que ela criara, e eles estavam no inconsciente da moça, prejudicando-a. Como podemos lidar com esses problemas? Nunca dispensando o progresso do homem, a psicanálise, a psiquiatria, a psicologia, mas principalmente o tratamento na casa espírita.
A casa espírita, no momento atual, tem tudo o que é necessário para a nossa melhoria interior, para o nosso refazimento, a nossa fortificação, nunca dispensando a nossa conquista dos séculos, a medicina, a odontologia, todo o progresso que com dificuldade atingimos nesse século XXI. A Casa Espírita, diz Herculano Pires, é o centro de desenvolvimento, de auxílio ao desenvolvimento do planeta Terra. Também outras casas espiritualistas, mas este compreender a reencarnação, a possibilidade de desenvolvermos-nos através das várias encarnações, cria uma mudança de mentalidade que provoca alegria, força interior, disposição na caminhada, sejam quais forem os empecilhos que encontramos. É isso que Paulo de Tarso fala quando diz: é difícil a minha caminhada, ridicularizado pelos atenienses, aqueles que se julgam sábios, mas são apenas loucos, apedrejado pelos meus irmãos judeus. É difícil pregar o Evangelho. Aí ele completa: mas ai de mim se não pregasse o Evangelho. Se temos dificuldades, ai de nós se não estivéssemos trabalhando por modificá-las para a facilidade. O que conseguimos através da prática do amor, do amar ao próximo como a si mesmo. Somos como estudantes numa universidade que apresenta muitos desafios. Se nos esforçamos para aprender as lições dadas pelos mestres, vencemos os desafios. Se ficamos com preguiça ou tentamos aprender as lições por cartilhas desatualizadas, a vida se complica. Repetiremos de ano ou ficaremos em dependência e continuaremos a girar em torno de lições cansativas, tediosas, que julgamos conhecer e que não conhecemos muito bem. Mas não desenvolvemos a paciência, não desenvolvemos a vontade, não desenvolvemos o esforço. Quem também nos traz colaboração para essa ideia é o querido André Luiz. Não podemos esquecer daquele caso clássico de Sigismundo, que matou o pai, que era amigo numa encarnação anterior, não era pai, queria renascer como filho daquele amigo que ele assassinara. E ele achou que devia também ser assassinado, quer dizer, seria uma bola de neve. Aí os instrutores explicam: André Luiz, não, ele fez tanto bem na última encarnação que praticamente atenuou, quase apagou o karma negativo. Ele vai ter oportunidade de apagar o seu grande erro através de uma úlcera no estômago. Mas mesmo essa úlcera dependerá de como ele agir. Se ele continuar a agir tão bem como tem agido, a úlcera ficará quase curada. Se pelo contrário, ele reincidir em erros do passado, aí o problema se complicará. Aliás, o Sigismundo era o problema coronário, no coração. Um outro senhor é que seria uma úlcera. Não estamos sendo açoitados pelos capatazes de Deus. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. Somos livres através do nosso pensamento. Somos livres para, através do Pai Nosso, ensinado pelo Mestre dos Mestres, Jesus de Nazaré, nos ligarmos ao anjo da guarda, um exército de luzes que pode nos auxiliar em nossos problemas. Mas às vezes estamos tão mergulhados no erro, na dor, ou pior ainda, em complexos de culpa que atrapalham a nossa caminhada, que precisamos de um tratamento intensivo na casa espírita, de uma leitura diária de um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, e muitas vezes ainda do auxílio de um bom psiquiatra, de um bom psicólogo, de um neurologista. Temos que ver aquilo que precisamos.
porque viemos à Terra, como canta agora até o padre Marcelo Rossi, viemos à Terra para sorrir. Deus quer nos ver sorrindo. Deus quer nos ver felizes. Não fosse assim, Ele teria nos colocado em barracas escuras, num deserto sem facilidade alguma. Estamos numa terra linda, um céu muito azul, flores, pássaros, crianças. Os únicos mais complicados somos nós mesmos. Mas a hora é de descomplicarmos, a hora é de caminharmos para a luz, a hora é de enfrentarmos as dificuldades com fé, com alegria, com boa vontade, porque sempre que desejamos uma conquista material, temos essa força de vontade. Sacrificam-se para comprar o apartamento. Os atletas estão se sacrificando lindamente para conseguirem uma medalha, para realizarem seus sonhos terrenos. Nós, na realização dos nossos sonhos de liberdade, precisamos também utilizar esta força preciosa que é a nossa vontade. Querer é poder. A construção sempre, através de pensamentos melhores, construir luzes, construir saúde, construir alegria. Mas se no tempo e no espaço nos desequilibramos tanto que temos muita dificuldade e continuamos a enfrentar desafios, que então tenhamos paciência, tenhamos fé, façamos o trabalho necessário no comparecimento perseverante na casa espírita, recebendo humildemente todo o auxílio proporcionado pela casa espírita e ouvindo também os especialistas da horizontal. Esse horizontal é entre aspas, porque o bom especialista sempre se projeta na vertical, ouvindo os especialistas, tratando o nosso problema e resolvendo. Ontem uma amiga minha muito querida ligou-me. Eu falei, você já melhorou? Ela disse, não melhorei nada, me dói o corpo inteiro, não durmo de dor. Falei, o que você está fazendo? Foi na casa espírita? Não tenho coragem. Foi num especialista, um reumatologista? Eu faço tratamento só com homeopatia. Eu falei, a homeopatia é maravilhosa, mas você precisava ter começado esse tratamento com 10 anos. Agora, com quase 80, coitada da homeopatia, não vai vencer os problemas que seu corpo já criou. Vá no especialista, tome alopatia. Quando eu desliguei o telefone, eu pensei, mas por que nós, humanos, complicamos tanto a nossa vida? Além de, nas horas difíceis, nos expressarmos com pensamento destrutivo, isto não tem jeito, eu já estou velha, vai doer mesmo, está construindo dor, problemas. Além de tudo isso, existe uma preguiça. Herculano Pires diz que o que mais dificulta a realização dos nossos sonhos de liberdade é a inércia espiritual. Orgulho, egoísmo e inércia espiritual. E construímos, em vez do triângulo divino, religião, filosofia, ciência, construímos um triângulo de aço, uma cabana escura e triste onde nos colocamos desejando sofrer, esperando sofrer, construindo sombras ao nosso redor, ainda prejudicando a ambiência espiritual dos nossos queridos e do nosso planeta Terra, planeta maravilhoso que nos recebe há séculos, que aguenta a nossa ignorância na destruição das florestas, na poluição dos rios. Deus nos compreende como crianças tolas, mas chega a hora em que a bondade de Deus provoca um abalo nos corações para provocar o crescimento, tanto quanto um pai amoroso tantas vezes dá um xarope ou uma injeção menos agradável ao filho para impedir problemas maiores. A realização dos nossos sonhos de liberdade, desse estado especial interior, desta capacidade de enfrentar dificuldades sorrindo,
como Madre Teresa, como Irmã Dulce, como Francisco Cândido Xavier, como Nelson Mandela, porque não são só os antigos que conseguiram a realização dos seus sonhos, está em nossas mãos, em nosso psiquismo e em nosso coração. Como diz Paulo de Tarso, chegou a hora de nos alimentarmos de sólido. Chega de tomar só leite, chega da mamadeira, chega de comportamento infantil e imaturo. O mundo é mundo dos fortes, o mundo é mundo dos corajosos. Infelizmente, somos fortes, parece até que quando estamos no caminho errado. Os maus agem como se dominasse a terra e os bons se encolhem, esquecidos de que não é ser bom, que o realmente bom trabalha, luta e consegue auxiliar a Terra na transformação de um mundo melhor. Este é o convite que nos é feito. Não é para ficar chorando em casa pelos cantos, é para se levantar e descobrir o modo melhor para se auxiliar e auxiliar aqueles que estão à nossa volta. É para rigorosamente, pacientemente frequentar a casa espírita, realizar o evangelho no lar e, sobretudo, emitir pensamentos de alegria, de coragem, de fé, da certeza de vitória. Este é o caminho. Muito obrigada.